Olá pessoal, eu Caio Vinícius aqui e como prometido, né, vou estar gravando aqui essa videoaula falando um pouco sobre a construção de um fly com o tema de Réveillon. Então para isso eu vou utilizar aqui o Photoshop. Eu já criei um arquivo aqui no tamanho 21 por 15 centímetros. É um tamanho padrão aí para impressão, né, que o pessoal usa bastante para fly. É, e se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu peço para que você se inscreva no canal, por favor. E também alguns materiais vão estar disponíveis aí para download na descrição do vídeo, ok? Então vamos começar aqui, ó. Então, para começar aqui, eu vou mostrar aqui os elementos que eu vou estar utilizando e que vão estar disponíveis para download. Então eu vou estar deixando essas duas imagens aqui para download, ó. Esse texto aqui do Réveillon, né? Que é um texto que eu modelei no Cinema 4D. Ele está aqui, ó. Só fechar aqui. Na verdade, é o texto e esse platônico aqui, né? Essa forma abstrata que eu criei também para a gente estar trabalhando. Eu vou estar mudando a cor dela, adaptando para o nosso tema de Réveillon. Então, eles foram modelados aqui no Cinema 4D. Aqui o nosso objeto e aqui o texto. Por que que eu não coloquei essa parte da modelagem na aula? Por isso não ia demorar muito. O render ia tomar muito tempo, né? Um render um pouco pesado, ia demorar bastante. Mas logo eu estarei postando aqui também um vídeo ensinando sobre modelagem. A gente pode fazer um objeto ou um texto 3D também, que é bem bacana. Então a gente vai estar utilizando esses dois elementos e vou estar utilizando também como atração a Ivete Sangalo. Por que que eu escolhi ela? Porque ela é uma atração que está presente praticamente todo o Réveillon, então acho que vai ficar bem adequado aqui para o nosso tema. Então vamos lá. Então para isso, ó, eu deixei aqui para a gente fazer bem junto mesmo, até o recorte aqui, ó, que eu quero estar passando uma técnica bem bacana para recorte. Eu acredito que muitas pessoas já saibam, mas se você ainda não sabe, vale a pena assistir. Então para isso só vou mudar a cor aqui, ó, do meu background, só para ficar mais fácil para a gente ver o recorte aqui sendo aplicado. Vou tirar aqui o cadeado da camada. E aí agora eu vou fazer aqui o recorte então, ó, da nossa imagem. Então para isso eu vou utilizar aqui a Pen Tool. E assim, por que que eu não vou utilizar a varinha mágica, né? Então eu já vou mostrar aqui, ó, por causa disso, olha só. As informações que a gente perde. E também porque a varinha mágica, ela sempre acaba danificando os pixels da nossa imagem. Então eu não acho que é legal. Então eu vou utilizar aqui a Pen Tool mesmo. Ela vai ser bem adequada aqui para a nossa situação. Eu vou fazer um pouco rápido aqui, ó, mas quando você for estar utilizando a Pen Tool aí nos seus trabalhos, é legal que você trabalhe com um pouquinho mais de calma para que o resultado seja melhor. Eu vou acelerar aqui essa parte e assim que eu terminar de fazer a seleção, eu volto. Bom, pessoal, eu não terminei ainda, só para poder falar aqui, acrescentar um comentário. Quando vocês forem fazer o recorte, eu indico para vocês, e até porque eu utilizo essa técnica também, de recortar sempre um pouquinho para dentro da imagem. Então, não recortar aqui ó, em cima do limite da imagem. Por quê? Porque pode ser que na hora que você faça a seleção, na hora do recorte, fique as bordinhas brancas, né? Então não vai ficar legal, vai deixar um recorte aí feio, né? Com muita imperfeição. Então, pega sempre um pouquinho, também não é muito, mas só um pouquinho para dentro da imagem, para você preservar aí os pixels da imagem que você estiver recortando. Olha só, aqui foi muito. Ó. Aí eu venho e vou selecionando por dentro para não ter esse perigo depois de ficar aquelas bordinhas brancas, né, que são bem chatas. Então a gente consegue evitar isso dessa forma, uma forma bem simples e no final das contas traz um resultado aí bem bacana, né? E te poupa tempo e muita dor de cabeça. E ninguém merece, né? Fazer uma arte aí com a foto recortada, mal recortada na verdade, né? Então vamos lá. Então aqui eu marquei tudo. Vocês podem ver que aqui no cabelo dela eu pulei porque a gente vai utilizar outra ferramenta para poder fazer o recorte. Então já marquei aqui, ó, botão direito, Make Selection. Esse feeder aqui eu vou deixar em 5 pixels, 0,5 pixels, só para dar uma suavizada. Então esse feeder é uma suavizada que ele vai dar nas bordas, para não ficar aquela borda muito rígida. Então isso aqui é bem bacana. Vou dar um OK. Aí eu vou dar um Ctrl J, vou inverter a seleção, Ctrl Shift I para inverter a seleção. E agora eu vou dar um Ctrl J para duplicar apenas a parte que está selecionada. Então beleza, já
Já tá aí. Vou deletar aqui a parte de baixo. Pode ver que foi criada uma nova camada só com a seleção, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou segurar a tecla Ctrl e vou clicar aqui, ó, em cima da thumbnail da imagem dela aqui, ó, olha só. Cliquei aqui, ó. Não é no nome, é na thumbnail mesmo. Aí eu vou selecionar a camada, porque é o fundo que está selecionado. Selecionei ela. Vou pegar qualquer uma dessas ferramentas, dessas três ferramentas de seleção aqui. Eu vou pegar a Mark Tool mesmo. E aí, ó, vai aparecer aqui, o Refine Edge. Então, eu cliquei aqui no Refine Edge. Vai abrir essa caixa e aqui eu tenho o tamanho do meu brush. Aqui nesses parâmetros a gente não vai precisar mexer, vou deixar padrão. E aqui no tamanho do brush eu vou só aumentar ele um pouquinho. E aí, ó, o que acontece? Eu vou passar ele aqui onde está branco, ó. Olha só, o cabelo dela já começa a ir sumindo, ó. Olha só que legal. O cabelo não, perdão. As partes brancas, né? A parte branca aqui da imagem já começa a ir sumindo. Então é bem bacana isso aí, ó. Eu vou passando, ó. Só toma cuidado para não passar muito a fundo no cabelo, para você, ó, não acabar deletando aí informações da sua imagem, né? Informações que não deveriam ser deletadas. Então eu vou passando aqui, ó, só nas arestas mesmo, bem nas pontas aqui, ó. Vai ficar legal. Então essa é uma técnica bem legal e tipo muito fácil de estar trabalhando aí quando se trata de recorte de cabelos. Então, aqui ficou branquinho aqui ainda um pouquinho, mas aqui dá para tirar depois. A gente vai tirar. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu já terminei aqui, ó. Antes de eu dar um OK, eu vou mudar aqui o modo de saída, né? Para Layer Mask. Por que eu vou fazer isso? Para criar uma nova camada, né? Uma nova máscara, na verdade, uma nova máscara de camada, para a gente estar preservando aí a nossa imagem. Então, feito isso, você pode ver, ó, olha só, já criei aqui, ó, uma nova máscara. Então, eu posso vir aqui agora, pegar meu brush, coloco ele com a cor preta e passar aqui, ó, que eu vou escondendo isso aqui, ó. Deixa eu só aumentar a opacidade. Vou escondendo isso aqui, ó. Então, para quem não sabe aí, o princípio de trabalhar com máscara de camada, com máscaras, né? É bem simples, é bem tranquilo. Então, olha só. Tudo que a gente tem dentro da máscara, a gente trabalha apenas com duas cores. Com o preto e com o branco. Então, olha só. Eu estou aqui, ó, não estou com a borracha selecionada, eu estou apenas com o pincel. Então, com o pincel na cor preta, se eu passar aqui, ó, lembrando que a máscara tem que estar selecionada. Se eu passar aqui, ó, eu vou estar escondendo o que está dentro da minha máscara. Ou seja, eu não estou apagando, eu estou apenas escondendo. Beleza? Eu passei o pincel preto. Agora, se eu mudar para a cor branca, o mesmo pincel, olha só, eu revelo novamente a minha imagem. Olha só que bacana. Então, assim, qual que é a vantagem de se estar trabalhando com máscaras? É o seguinte, é muito simples. Vamos supor que na hora que eu estava fazendo o recorte, que eu estava usando o Refine Edge, eu tivesse apagado aqui alguma informação do cabelo, por exemplo, né? Vamos supor que eu teria apagado aqui, ó, o cabelo teria ficado assim, ó, defeituoso. Então eu poderia simplesmente vir com com um brush branco e estar recuperando isso aí, ó. No caso aqui não aconteceu, mas poderia ter acontecido e teria como a gente estar corrigindo isso aí. Então é bem bacana para você preservar aí, né, a sua imagem, não ter uma edição destrutiva, ok? Esse branquinho aqui eu não vou tirar porque a gente vai estar trabalhando uma cor mais clara no fundo, então ele não vai aparecer. Mas caso você estivesse trabalhando uma cor mais escura, poderia estar tirando aqui, ó, passando o brush preto para estar dando uma melhorada aí. Nesse caso aqui não vai precisar. Então beleza, agora vamos trabalhar aqui, ó, vou tirar a visualização dela. Vamos trabalhar aqui agora o background da nossa imagem, né, da nossa arte aqui. Então eu vou pegar aqui minha ferramenta de gradiente, aquela aqui. Aí vou escolher uma cor aqui, ó. Então já deixei aqui essas cores aqui, ó. São duas cores que eu acho bem legais para estar trabalhando dentro de uma arte de Réveillon. A gente sabe que Réveillon é mais aquelas cores meio que prata, né, meio cinza, dourado, branco. Então são cores mais limpas, né, cores mais clean, cores claras. Que a gente pode estar fugindo desse padrão também, mas eu vou trabalhar nessas cores mesmo. Então, ó, eu vou pegar aqui minha ferramenta de gradiente, vou selecionar um gradiente radial, que já está aqui marcado. Eu vou clicar e arrastar. Clico no centro e arrasto aqui para achar o tamanho do gradiente. Aqui tá legal. Vou habilitar aqui a camada da Ivete, né, da atração. Vou aumentar ela um pouquinho aqui, ó, só para a gente já tendo uma noção. Então tá legal. Agora eu vou trabalhar aqui um pouquinho, só um Dodge and Burn aqui, para a gente dar uma profundidade na imagem, né? Para dar um destaque bem legal aqui para a nossa imagem. Então para isso eu vou criar uma nova camada aqui, ó. Criei uma nova layer, vou dar um Shift F5
para poder criar um preenchimento. E eu vou deixar, se eu não tiver assim na sua predefinição, acho que vai estar aí, se tiver por padrão, deve estar white ou foreground color. Então a gente vai mudar, colocar em 50% de cinza, né, 50% gray, modo overlay, opacidade 100%. Aqui a gente deixa desmarcado, preservar a transparência. Dou um OK, aí criou aqui essa camada. Vou mudar o blend mode dela para overlay. E aí eu vou vir aqui, ó, na minha ferramenta Dodge Burn. Então para começar, vamos utilizar primeiro o Burn. Então o que o Burn faz? Ele vai trabalhar as partes escuras da nossa imagem, as partes mais escuras, as sombras, né? Então a gente vai estar passando aqui, ó, para estar realçando essas sombras. Então a gente pode vir aumentar a exposição dele aqui, a pressão que ele vai exercer, né, a potência dele, aqui no campo de Exposure. A gente pode estar mudando aqui, ó, eu vou deixar bem baixo mesmo, 18, e vou estar passando. Então isso aqui é só para dar um realce, não é bom usar muito, porque você acaba queimando a sua imagem, né? Não vai ficar legal. Então eu vou passar aqui só um pouco mesmo, não tem necessidade, até porque não tem necessidade, né? Até por ser uma foto mais profissional, uma foto mais bem trabalhada, não vai ter muita necessidade. É só para aumentar um pouquinho mesmo a profundidade da imagem, né? Então eu vou passando aqui, ó. Lembrando, só nas partes que tem sombra mesmo. E assim, não precisa se preocupar se você vai passar e vai sair da imagem, né? Se tá, igual eu tô passando aqui e tá saindo fora, não tem problema. Depois a gente vai corrigir isso aqui de uma maneira bem simples. Então aqui eu já passei nas partes que eu considero importantes. Aqui no olho também, para dar uma melhorada. E agora a gente vai pegar a ferramenta Dodge. Só clicar e segurar aqui vai aparecer, escolhe Dodge. Então a Dodge ela faz exatamente o contrário da Burn. Então ela realça as partes claras da imagem. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou passar aqui dentro do olho também, ó, para dar uma clareada. Então a gente já consegue ganhar uma profundidade com um princípio bem básico, né? Sombra e iluminação. Então a gente consegue ganhar muito mais profundidade dentro da nossa imagem. Então fica bem legal. Então, eu vou passando aqui, ó, novamente. Agora eu vou passando nas partes claras. Não vai afetar as partes mais escuras que já foram alteradas com a Burn, né? Já foram trabalhadas com a Burn. Mais uma vez, cuidado, né, para não estourar a sua imagem. Beleza, e feito isso, a gente fez isso nessa camada cinza que a gente criou. Vamos mudar o nome dela aqui para DB, que é Dodge Burn. Massa. E aí, olha só. Se eu tirar aqui, ó, olha a diferença. Ela causa uma diferença, já dá uma melhorada. Então você pode estar trabalhando mais ou menos de acordo com a imagem que você está utilizando. Nesse caso não vai precisar mais. E aí agora, como é que eu vou fazer para poder colocar esse efeito apenas dentro da imagem? Olha só, se eu arrastar aqui, dá para ver o efeito sendo movimentado. Então, botão direito nela, ó, nessa camada, né, na nossa camada cinza DIB, Dodge Burn, e Create Clipping Mask. O que o Create Clipping Mask faz? Na verdade, o que o Clipping Mask faz? Ele aplica o efeito apenas na camada que está embaixo. Então, no caso aqui, a camada da Ivete. Vou renomear aqui, ó, Ivete. Beleza. Olha só, a gente já conseguiu dar uma melhorada nisso aí, ó. Ficou legal. Bem bacana. Agora a gente vai aplicar aqui também, a gente pode estar aplicando aqui, ó, um pouco de, alterar um pouco a saturação. Então, ó, vou vir aqui, em vez da gente vir aqui em Image, Adjustment, Hue Saturation, a gente pode vir aqui, ó, no nosso menu aqui, ó, de camadas de ajustes, e a gente vem aqui, ó, Hue Saturation. Por que é melhor vir por aqui? Porque aqui você não vai estar aplicando a camada, ou seja, o efeito direto na sua imagem. Você está criando uma nova camada para estar aplicando isso. Então isso aí é bom para você, se você quiser tirar ou alterar o efeito, você pode sem estar prejudicando a sua imagem. Mais uma vez, não é uma edição destrutiva. Então olha só, se eu alterar aqui, ó, só um exemplo, está alterando a imagem inteira, ó, você pode ver que o fundo está mudando também. Ó. Então se eu vier aqui, ó, estou alterando tudo. Deixa eu zerar tudo aqui de novo. Porém, o que a gente vai fazer? Botão direito aqui de novo, ó, Create Clip Mask, para mandar só para dentro da nossa camada. Então agora eu posso alterar, ó, se eu alterar, altera apenas a camada que está no Clip Mask. Então aqui no caso eu vou só tirar um pouco da saturação, por quê? Para igualar a nossa imagem, da nossa tração com o fundo. Senão olha só, olha a imagem, a cor da imagem, olha o fundo, olha a diferença. Então tá parecendo que a imagem foi jogada ali em cima, né? Foi colada ali em cima de qualquer jeito. Então isso não fica legal. Então para a gente conseguir uma harmonia, é legal a gente estar deixando mais próximo aqui a tonalidade. Então acho que aqui tá legal. Não vou tirar tudo também não, porque como ela é a tração, ela tem que ter um destaque mesmo do fundo, né? Então aqui, ó, já ganhei harmonia aqui para nossa arte. Tá bem legal. O que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar aqui a imagem que a gente trabalhou.
que eu fiz aqui no Cinema 4D. E aí, ó, vou trazê-la para cá, ó, dimensionar aqui, beleza? Vou pegar a Ivete, vou subir ela um pouco. Vou pegar aqui, ó, todas as camadas que a gente fez aqui, juntamente com a camada que está a Ivete, e vou dar um Ctrl G para criar um grupo novo. Ó, Ctrl G. E vou mudar o nome desse grupo aqui para Ivete mesmo. Para ir facilitando aqui as camadas, né, para facilitar onde que vai estar tal camada, para ficar mais fácil a gente trabalhar. Vou tirar aqui, ó, a visualização do grupo da Ivete e do logo também. Então, vamos dar uma trabalhada aqui, ó, básica no nosso background. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Vou criar uma nova camada por cima do background. E aí, ó, com as minhas cores resetadas em preto e branco, né? Se tiverem outras cores aqui, se tivesse, por exemplo, sei lá, um vermelho, é só você apertar a tecla D de dado do seu teclado, que elas vão resetar para as cores padrões. Então, ó, vou vir aqui em Filter, Render, Clouds, ou nuvens. Então, vai criar essa camada com essas nuvens aqui, ó. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar o modo aqui de mesclagem delas, né? O Blend Mode, para Overlay. Deixa eu ver para Soft Light. Pode ser Soft Light, ficou legal. Vamos tirar um pouco da opacidade. E vamos aumentar também essa camada um pouco para diminuir aqui a amplitude, né, as repetições dessas nuvens. Beleza, ó. Ficou bacana. Só para não deixar aquele fundo liso, muito chapado, né, para não ficar uma coisa tão sem graça também. Agora eu vou voltar à visualização da Ivete, vou voltar à visualização do Réveillon aqui, ó. Ficou bem bacana, já gostei. Então agora o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer uma mesclagem aqui, ó, entre o nome e a foto. Então aqui na camada Réveillon, o que eu vou fazer? Vou tirar a visualização da Ivete de novo. Eu vou trabalhar um pouquinho aqui, ó, a cor desse texto, que eu não quero esse dourado aqui, ó. Quando eu fiz no Cinema 4D eu achei que ia ficar legal, mas no conceito aqui não vai ficar legal. Então, agora eu vou aplicar direto na imagem, porque eu sei que eu não vou voltar para mexer aqui. Então vou dar um Ctrl U, vai abrir minha camada, minha caixa de Hue Saturation, e vou deixar ela mais avermelhada, um pouco mais alaranjado, né? Esse tom aqui me agrada bastante. Então você pode adequar aí para a cor que você quiser. Eu vou reduzir um pouquinho da saturação, vou aumentar um pouquinho na luz. Acho que aqui ficou legal. Beleza. Vou dar um Ctrl J para poder duplicar essa camada. Primeiro, antes de duplicar, vou clicar com o botão direito nela e vou vir aqui, ó, rasterizar a camada, Rasterize Layer. Então, rasterizei. Agora sim, Ctrl J. E aí eu vou mudar o modo aqui da camada de cima, né, que foi duplicada, vou mudar ela, o modo dela de mesclagem para Overlay. Olha só, já aumentou assim, o contraste, né, o reflexo, as partes escuras aqui, claras da nossa imagem. Então eu achei que ficou uma cor bem bacana, um tom bem legal. Eu só vou retirar um pouquinho da opacidade porque acho que ficou muito exagerado. Então eu vou reduzir aqui, ó, 60%. Acho que aqui, ó, 40% vai ficar legal. Aí, ó, ficou uma cor bem legal. Se eu tirar ela, como é que tava? Já ganhou um destaque bem grande aí. Vou selecionar as duas aqui e vou subir com elas um pouquinho. Vou dar um Ctrl G nas duas camadas aqui, ó, e vou mudar aqui o nome para Réveillon. A gente criou um novo grupo, né? Réveillon. Agora aqui, ó, habilito aqui novamente a imagem da Ivete. Vou abrir o grupo da Ivete aqui, eu vou lá na camada dela. E aí o que a gente vai fazer aqui, ó? Pra gente não fazer aquele mesmo desfoquezinho, né? Aquela mesma esfumaçada que todo mundo faz aí nas imagens, né? Nas artes. Para ir dar uma esfumaçada aqui para deixar mais claro, a gente vai aplicar aqui, ó, por cima do grupo da Ivete, a gente vai criar uma nova camada. Opa, aqui está dentro do grupo. Vou criar uma nova camada aqui. Deixa eu criar aqui, arrastar. Eu quero que ela fique entre o grupo da Ivete e o grupo do Réveillon. Vou renomear essa camada aqui para nuvens. Beleza. E agora eu vou aqui na minha ferramenta de brush, vou abrir minha paleta de brushes aqui, ó. Eu vou pegar uns brushes que eu tenho aqui que são tipo nuvens, eles simulam nuvens. Então, para não fazer aquela mesma esfumaçadinha de sempre, eu vou estar fazendo aqui algumas nuvens. Então, vou aumentar aqui o tamanho do brush. Eu vou clicando aqui aleatoriamente, alterando entre tamanho e direção, alterando também entre um brush e outro. Para a gente estar fugindo um pouquinho daquele padrão de esfumaçar. Não que tenha algum problema, mas só para diferenciar mesmo. E assim, a gente consegue ganhar um efeito, dá até um efeito de iluminação que fica legal. Eu gosto muito, particularmente eu adoro esse efeito. Esses brushes de nuvens aqui, ó,
eu vou deixar um link para download também aqui na descrição do vídeo. Você encontra facilmente aí, são brushes gratuitos, não são difíceis de achar. Agora a gente criou essas nuvens, eu vou também vir aqui na máscara da Ivete, aqui, ó, na máscara que a gente criou, não na camada, mas sim na máscara, e vou pegar aqui o brush preto, pode ser até o brush da própria nuvem mesmo, e vou estar só ocultando aqui algumas partes para deixar mais suave, para não ter o perigo de ficar alguma quina, né, sem estar suavizada pelas nuvens. Então aqui é mais só para garantir mesmo. E você pode fazer de outra maneira, se você achar que é mais fácil ou que te agrade mais. Aqui é porque é o jeito que eu gosto de fazer. Então, beleza. Ok. Agora, a gente vai trabalhar aqui uma imagem da Ivete Sangalo também, para a gente poder estar enriquecendo o nosso fundo aqui, né, o nosso background. Então, eu vou pegar essa imagem aqui, ó, já deixo ela separada aqui também. É uma imagem aleatória de algum show dela mesmo. E aí, ó, vou aumentar essa imagem aqui, trazer ela mais para o canto. E aí o que acontece? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar essa imagem em preto e branco. Primeiramente eu vou clicar com o botão direito em cima dela, rasterizar aqui, ó, beleza. Então para deixar essa imagem em preto e branco, eu vou utilizar o atalho Ctrl Shift U. Então a imagem está em preto e branco, beleza. E eu vou mudar novamente o modo dela aqui, ó. O modo de mesclagem está em normal, vou colocar em overlay, vou testar. Ficou legal. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer, ó, ela para baixo. Vou deixar ela aqui em cima das nuvens, ó. Que eu não quero que ela fique em cima da imagem original, da imagem principal. Eu vou trazer ela para cá, ó. Vou aumentar um pouquinho. Aqui, beleza. E aí aqui, ó, eu vou usar a borracha mesmo, não vou utilizar máscara, não vai ter necessidade, que é só para tirar aqui, ó, essa parte, olha só, essa parte que está onde a imagem finaliza, né? Então, ó, vou aumentar aqui a opacidade da borracha, deixar em 70%. E eu vou passando aqui, ó, uma borracha bem suave, né, com hardness, um brush suave, com a dureza em 0 aqui, ó, para ficar bem suave mesmo, né, na hora que a gente for trabalhar a imagem. E aí eu vou vir aqui na opacidade e vou diminuir, para não ficar muito difusa, para não ficar contrastando muito com a nossa imagem principal, para não conflitar. Beleza, então feito isso, eu vou pegar essas três camadas que estão aqui fora de grupo, vou selecionar as três, né, clicando com o Ctrl, segurando o Ctrl e clicando aqui, ó, no nome de cada uma delas. Vou dar um Ctrl G para criar outro grupo, vou renomear para BG, Background. Nuvens aqui também, só tem uma camada, mas eu vou dar um Ctrl G e vou criar um grupo também, nuvens. Simplesmente para não ficar aqui aquele emaranhado de camadas e fica ruim demais para poder estar trabalhando, a gente até se confunde, né? Então não acho legal. Então aqui a gente já trabalhou aqui um background, a gente poderia colocar alguma imagem aqui do lado, mas eu acho que não vai ficar legal desse lado aqui. Por quê? Porque vai acabar pesando demais a nossa arte, né? Então assim, cara, arte para Réveillon é uma arte um pouco mais clean mesmo, não tem aquele negócio de se trabalhar muita coisa. Então é uma arte mais simples, não tem muito o que mexer para não carregar a sua arte aí e deixar uma coisa muito carregada mesmo, muito cheguei. Então, ó, para isso eu vou selecionar o grupo da Ivete aqui, ó, e o grupo do Réveillon. Ctrl, né? Com o Ctrl vou clicando em cada um e vou aumentar eles aqui, ó, um pouquinho. Vou aumentar aqui, ó, até chegar num tamanho que me agrade. Acho que aqui tá legal. Tá legal, aqui tá massa. Deixa eu ver aqui. Show. Beleza. Agora a gente pode estar trabalhando aqui também, ó, a gente vai estar trabalhando, na verdade, alguns efeitos aqui de luz para estar melhorando aí a nossa arte, né? Para estar dando uma enriquecida aí na nossa arte. Então, para esses efeitos de luz que a gente vai estar criando, eu vou estar utilizando aqui um brush específico. Vou estar deixando um link para download de brushes que são semelhantes a esse que eu vou estar utilizando aqui. Então, ó, por cima da camada Réveillon aqui, eu vou criar uma nova camada, do grupo Réveillon, na verdade, né? E vou renomear essa camada aqui, ó, para luz 1. Não, outro nome, vou colocar aqui, ó, estrelas. E aí eu novamente vou abrir
minha paleta de brushes aqui, ó, botão direito, né? E vou estar utilizando esse brush aqui, ó, um desses brushes aqui, ó, que eles fazem aqui, ó, dão um efeito de luz, né? Então ele é bem legal. Essas estrelinhas aqui, uns blurs bem legais. Então deixa eu só ver aqui, porque tem um que já faz aleatoriamente. Ele é bem legal. Só ver aqui qual que é. Esse aqui. Eu vou aumentar ele aqui, ó, na cor branca. Eu vou fazer aqui, ó, vou fazer tipo um arco aqui, ó, bem aleatório mesmo, não estou me preocupando com direção, com proporção em tamanho é, dos brilhos, né, nem nada. Então só estou fazendo aqui bem aleatoriamente mesmo. Então eu fiz aqui, ó, um arco, uma meia lua na verdade aqui e de cá, e aqui em cima algumas coisinhas também. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui ó, em Filter, Blur, Gaussian Blur. Ou seja, eu vou estar desfocando esses pontos que a gente acabou de criar, né? Então, eu vou deixar eles mais desfocadinhos aqui, ó. Então, desfoque, acho que aqui tá legal. Aqui tá assim, ó. Acho que aqui ficou bom. E aí. Beleza. Lembrando que você pode fazer isso aqui também com um brush comum também, ó, com esse brush aqui que é nativo do Photoshop. Com a dureza em 0, você pode clicar com ele e aí você pode estar desfocando também. Então não precisa ser em específico esse brush aqui que eu estou utilizando, mas é só porque eu já tenho ele aqui mesmo, fica mais fácil. Agora, vou criar aqui uma nova camada. Eu vou colocar agora, colocar aqui luz 2, luz 1. Beleza. E agora o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pegar minha ferramenta, a Rectangle Mark Tool, nossa ferramenta de seleção retangular. Vou criar aqui um retângulo, um tamanho qualquer, aqui tá legal. Vou pegar minha ferramenta de brush novamente. Aí eu vou utilizar esse brush mesmo, esse mesmo brush aqui, ó, esse brush suave, com a dureza em 0 aqui, né, o hardness em 0, na cor branca. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar ele aqui, ó, só pegando um pouquinho aqui na nossa seleção. Olha só, não vou passar aqui preenchendo a seleção inteira. Então é só uma pontinha dele que vai passar lá dentro, ó. Então, ó, vou passar aqui bem rápido. Beleza. Agora eu vou dar um Ctrl D para tirar a seleção. E agora eu vou girar esse nosso brush aqui, né, esse efeito que a gente acabou de criar, ele em 45 graus. Então para isso, ó, com ele selecionado, vou dar um Ctrl T para abrir a caixa de transformação. E aí, ó, colocando aqui o mouse aqui do lado, a gente vai rotacionar. Então, segurando o Shift, eu vou rotacionar isso aqui em 45 graus. Ó. Pode ver, ó, 15 graus, 30, 45. Por que eu estou medindo aqui a quantidade o grau que a gente vai estar rotacionando? Vou explicar logo. Pode até parecer que é exagero, mas isso vai ser muito importante logo mais. Então, para isso, feito isso, na verdade, vou pegar minha borracha aqui, ó, vou diminuir o tamanho dela e vou apagando aqui, ó, para deixar isso aqui, ó, terminando com uma ponta mais fininha, terminando de uma forma mais suave, para não terminar quadrado, né? Então eu vou passando aqui, ó. Beleza, já suavizei aqui, para não ficar nada quadrado, né? E eu vou diminuir isso aqui agora. Vou diminuir, vou mudar isso aqui, ó, o modo dele para Overlay. E agora eu vou, segurando a tecla Alt do teclado, eu posso pegar e arrastar isso aqui, ó. Olha só, eu vou arrastando aqui, ó, e vou duplicando. Então eu já vou arrastando, vou trazendo efeitos de luz aqui, de luz para dentro de toda a nossa imagem. Eu posso vir, ó, diminuir para não ficar tão copiado, né, para não ficar tudo igual. Eu vou diminuindo e vou alternando aqui, só não vou alternar entre a direção. Então na direção não vou alternar. Eu poderia até espelhar, mas nesse caso eu vou deixar tudo na mesma direção mesmo aqui. Não vou alterar na direção não. E na rotação também, né, na angulação, não vou alterar em nada. Vou deixar sempre em 45 graus. Então isso aqui vai depender mesmo bem do seu gosto, né? Como é que você vai querer e tal. A quantidade que você vai querer. Não vou colocar muito aqui para também não poluir a arte.
que aqui já tá bom demais. Só posicionar eles aqui de uma forma mais distribuída. Ó, pegando um pouquinho em cima da nossa imagem. Esse aqui que está em cima da imagem, eu vou até diminuir um pouquinho. Vou deixar ele aqui assim, ó. Eu vou diminuir um pouquinho a opacidade dele aqui, ó, para não estourar a imagem demais. Acho que vou até colocar um outro aqui em cima da imagem. Beleza, tá bom, senão vai carregar muito. Feito isso, o que a gente pode fazer? No meu caso aqui, eu já sei que eu não vou mexer em mais nada aqui, ó. Vou selecionar todos eles, ó. Vou selecionar o primeiro e segurar Shift e clicar no último, porque seleciona tudo. Vou dar um Ctrl E e aí a gente vai perder o efeito aqui de overlay, mas não tem problema. Agora, coloquei tudo em uma camada só. Vou colocar aqui luz 1 novamente. E agora eu vou mudar aqui para overlay de novo. E tá aí o efeito prontinho mais uma vez. Ok, então a gente já criou aqui duas camadas de iluminação. Vou criar aqui uma nova camada e vou renomear ela para luz 2. E agora o que eu vou fazer? Ó? Aqui na minha ferramenta de formas, aqui de shapes, vou pegar o retângulo, né, a ferramenta de retângulo. Vou criar um retângulo aqui, ó, fininho, desse tamanho aqui mais ou menos. Vou mudar a cor dele aqui para branco, né, o preenchimento. E só, não vou alterar mais nada. Aí eu vou vir aqui, ó, novamente segurando a tecla Alt, eu vou arrastar ele para cá, para duplicar. Vou fazer isso umas 3 ou 4 vezes. Vou deixar só 3 mesmo, tá legal. Vou selecionar todos eles aqui, ó. Vou rasterizar primeiro. E eu vou distribuir eles aqui, ó, para que fiquem na mesma distância. Então, só um exemplo aqui, ó. Se tiver aqui, ó, eu vou selecionar todos aqui e vou distribuir eles aqui, ó. Aí a distância fica a mesma certinho. Mas aqui no caso eu vou deixar eles mais próximos, né? Já está rasterizado. E aí eu vou distribuir aqui, já está certinho. Vou dar um Ctrl E e vou mudar aqui, ó. Não vou nem alterar o nome, que daqui a pouco a gente vai renomear de novo. Agora vocês vão entender por que eu utilizei aquele ângulo de 45 graus. Porque a gente vai colocar isso aqui, ó, na mesma angulação, para não ficar uma coisa fora de harmonia. Então eu vou dar um Ctrl T, só que agora eu não vou rotacionar, eu vou meio que distorcer ele um pouco, né? Assim, uma distorção leve. Distorção entre aspas, é só pra gente dar uma melhoradinha aqui na angulação sem precisar de rotacionar. Então a gente vai clicar aqui, ó, nesse pontinho do meio, segurando o Ctrl, e aí segurando o Shift também, a gente vai rotacionando, a gente vai esticando aqui, trazendo pro lado, ó, e aí a gente vai vendo o ângulo ali, ó, já tá em 30 e alguma coisa, 40, 44,8, 45. Então dou um OK aqui, olha só. Na mesma angulação. Então isso é legal para a gente não perder a harmonia. Então se eu deixasse ele assim, ó, olha só, ia ficar estranho. Algumas coisas, alguns elementos em um ângulo, outros elementos em outro ângulo, não fica legal. E eu vou diminuir isso aqui, ó. Ctrl T, né, para habilitar a transformação. Vou diminuir, vou mudar para overlay novamente. E aí, novamente eu vou também, ó, vou redistribuir isso aqui, ó, dentro da nossa arte. Então, trago para cá, ó, para cá também. Aí, como eu disse, é bem de acordo com o seu gosto mesmo, né? Vai depender aí como você vai querer sua arte. Não vou colocar muito aqui porque já tem muita luz. Então, para não correr o risco da gente estar destruindo aí, poluindo a nossa arte. Aqui, mais um aqui, beleza. Vou selecionar todos de novo aqui, ó. Ctrl E, overlay novamente, renomeei, luz 2. Seleciono essas 3 camadas de luz, dou um Ctrl G, crio um novo grupo, renomeio para luzes. Então isso aqui é muito importante, pessoal, para vocês não se perderem aí na construção da arte, né? Então faz a diferença. Tá tudo em overlay, tá? Essa luz 2 aqui, que são esses novos risquinhos que a gente fez, eu vou tirar um pouco da opacidade dele. Exatamente para não poluir, né? Senão vai ficar poluído. Beleza. Aí, ó. Acho que aqui já tá legal. Bom, aqui já tá ok. Agora vamos começar aqui a parte de diagramação, né? Vamos começar a acrescentar os elementos aqui, né? Os dados da nossa arte. Então eu já deixei aqui, já tem um logo dela aqui já em vetor. Aqui no Illustrator. Vou arrastar aqui para dentro.
Aí já foi criada aqui uma nova camada. Na verdade tem uma parte em branco aqui, ó. Deixa eu só corrigir isso aqui no Illustrator. Deletar, beleza. Deixa eu arrastar lá para dentro. Agora sim. Vou diminuir aqui. E eu vou colocar, vou trazer o logo dela mais ou menos para cá. Não vou colocar, eu não recomendo também que vocês coloquem assim bem próximo à margem, porque fica uma coisa esteticamente feia e quando você trabalha com textos ou com muita coisa, muitos elementos muito próximos à margem, dá a impressão que a arte não foi suficiente para estar criando a arte, o tamanho não foi suficiente para estar criando a arte, e aí causa uma sensação de tensão aí em quem estiver vendo. Então eu sempre deixo reserve aqui uma margem bem legal, deixar uma margem, até porque se for uma impressão, né, um arquivo para impressão, para não cortar nada, né, na guilhotina. Então aqui, ó, botão direito, eu rasterizei ele também. Agora, só que a gente não vai deixar isso aqui preto, né? Para Réveillon, da arte toda clara, deixar isso aqui preto, não vai rolar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl U novamente, abrir o Hue Saturation. Vou aumentar aqui o Lightness, ó, primeiro, vou mudar aqui para Colorize. Beleza, não alterou em nada. Mas eu vou alterar aqui, ó, o Lightness, deixa ele mais claro para habilitar a cor ali, para sair do preto. E agora eu vou mudar aqui em cima no Hue e vou deixar bem próximo da nossa cor aqui do texto. E eu vou ajustando aqui ó, até chegar numa cor que seja próxima do texto. Você pode até colocar em cima do texto para ir comparando. Mas aqui eu não vou fazer para a gente não perder muito tempo. Então aqui ó, já está bem próximo já. Beleza. Dá um OK. Aí como eu falei, eu vou deixar mais ou menos aqui mesmo. Então eu vou colocar aqui ó, logo, nome dessa camada. E agora vamos colocar a data aqui, né? É bom que não tem nem como errar a data, né? Dia 31. Então, ó, 31. Opa, o 3 não funcionou. 31. Beleza. Dá um Ctrl T aqui. E aqui no painel aqui de caractere, se ele não estiver aparecendo aqui, ó, você pode vir aqui no menu Window ou Janela e vir aqui, ó, caractere, que ele já vai habilitar aqui. Então, ó, o meu já está habilitado na camada de texto aqui selecionado. Primeira coisa que eu vou fazer é alterar a cor da fonte. Depois eu vou alterar a fonte para ficar até mais fácil para ver. Clico aqui no Color e aí, ó, para ficar tudo igual, é só clicar aqui em cima, vai aparecer o conta-gotas automaticamente. Ele vai selecionar a cor lá do logo, você dá um OK e aí já tem aqui a mesma cor. Então, para trabalhar tudo a mesma paleta de cores. E agora eu vou utilizar uma fonte aqui, ó, que eu acho que vai vir bem a calhar nessa situação. Vou utilizar uma fonte aqui serifada para trazer para trazer uma classe aqui pro nosso trabalho. Ela aqui no número ela não está pegando serifa. Então eu vou utilizar uma outra fonte aqui. Uma fonte até que ela é padrão do Windows mesmo, eu acho. Trajan, não sei se ela é padrão. Essa aqui tá legal. Aí, novamente, a gosto de vocês mesmo, viu, pessoal? Vou estar utilizando essa aqui, mas vocês podem estar utilizando outra. O que eu notei aqui? Que ela está bem distante um caractere do outro. Então, vem aqui, ó, no menu de espaçamento de caracteres. Opa, e vou diminuir. Então, ele está em padrão em 0, eu vou colocar menos 25. Ainda está pouco, vou colocar menos 50. Beleza. Opa, deixa eu voltar aqui, menos 50. Beleza. E agora, eu vou segurar o Alt e vou arrastar isso aqui para baixo. E eu vou digitar aqui agora, aqui, ó, 10. Vou colocar só 10 e um ponto, que é a abreviação. Ctrl T para diminuir o tamanho. E, pessoal, vocês podem estar utilizando outra fonte, outro estilo, serifado ou moderno, o que seja. Aqui é só porque eu optei mesmo pela serifa. OK. Legal. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho isso aqui, porque está muito grande. Vou trazer para cá, ó. Beleza. E o que eu posso fazer? Eu posso dar uma incrementada nisso aqui, não posso? Então eu vou pegar aqui, ó, a ferramenta de retângulo de novo, ó, Shapes, retângulo. E vou criar um retângulo aqui, ó, tamanho da data. Vou selecionar a cor de preenchimento, clico aqui, ó. Novamente, ó, o conta-gotas.
ok, e ele já está da mesma cor do meu texto. Vou deixar isso aqui um pouquinho mais fino, aí, para não ficar muito desproporcional. Vou segurar o Alt e vou vir arrastando ele aqui, ó. 1, 2, 3. Acho que ficou muito grosso ainda. Deixa eu afinar um pouquinho. Aí. Beleza. Vou arrastar segurando o Alt, né? E arrastando aqui, ó. Vou aumentar o espaçamento também. Aí, agora sim, ficou legal. Vou pegar isso aqui, vou mesclar tudo, vou dar esse nome para retângulos. Retângulo. Retângulo. Retângulos. Beleza. Para mesclar, pessoal, para quem não sabe, é só selecionar as camadas que você deseja mesclar e utilizar as teclas de atalho Ctrl E. Agora eu vou pegar tudo isso aqui, ó. Na verdade, eu vou pegar isso aqui, vou selecionar isso aqui tudo. O nosso logo, a data. Vou dar um Ctrl G para criar um novo grupo, colocar aqui informações. Info. Só para saber. E aí eu vou pegar e vou alinhar isso aqui, para ficar mais alinhadinho aqui com o logo dela ali do outro lado. A gente poderia estar utilizando aqui o alinhamento, mas vou alinhar por aqui mesmo. Não vai ter problema não. Vou aumentar essa data um pouquinho, para ficar mais proporcional aqui ao nome dela, né, o logo. Beleza. Aqui já tá legal. Agora a gente vai inserir aqui, ó, o objeto que eu modelei lá no Cinema 4D, nesse Platonic aqui meio iluminado. E o que a gente vai fazer aqui, ó? Deixa eu só trazer ele aqui para cima, rasterizar, botão direito, rasterizar. O que a gente vai fazer, ó? Porque olha só, ele tá azul, né? Tá bem diferente. Então, Ctrl U nele, a gente está trabalhando as cores. A gente pode estar trabalhando direto aqui, ó, no Hue Saturation, no Hue aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar na cor por aqui mesmo, sem precisar de usar o Colorize. Eu acredito que dá. Então, eu vou alterando aqui até chegar na cor que seja próxima, né? Eu acredito que não vai dar para chegar na cor 100% igual aqui dos outros elementos, mas pelo menos que seja próxima. Eu acho que essa aqui tá legal. Vou dar um OK. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai distribuir isso aqui, ó, dentro da nossa arte aqui, para poder dar uma incrementada, né? Para não ficar tão vazio. Então, vou duplicar ele aqui já, segurando Alt e arrastando. Eu primeiro eu vou pegar Ctrl T e vou girar ele aqui, ó, aleatoriamente. Lembrando que eu estou usando esse Platonic, mas pode usar qualquer outra coisa. Eu vou vir aqui, ó, em Filter, Blur, Gaussian Blur. Vou dar um desfoque nele. Eu vou deixar ele aqui, ó, tá bom, 7.4, tá legal. Vou diminuir o tamanho dele aqui, eu vou trazer ele aqui bem pro cantinho, ó. Ficou legal. E assim, não é uma regra, você pode colocar, você pode não colocar. Eu deixo ele aqui no cantinho. A gente tem o outro aqui, ó. Vou trazer ele pra cá. Aí, Filter, Blur, Gaussian Blur, novamente. Se o Photoshop for em português, é filtro, desfoque e desfoque gaussiano. Esse aqui eu vou deixar ele bem desfocado. E eu vou diminuir ele para dar uma sensação de profundidade, para dar a impressão que ele está lá atrás mesmo, né? No fundo lá da atração. Então eu vou chegar mais para cá, ó, para não ficar em cima da imagem de fundo lá que a gente colocou, né, da Ivete. Então a gente pode colocar ele aqui, ó. A gente pode colocar ele até atrás dela aqui, ó, se a gente quiser. Deixa eu ver como é que vai ficar. Deixa eu ver. Pode ser. Diminuir ele aqui. Beleza. E a gente pode pegar o terceiro aqui também, ó. A gente pode colocar ele ou na frente dela aqui, ó. Não vai ficar legal. Aqui embaixo, aqui em cima.
Aí você que vai mandar muito o seu gosto, né? A sua criatividade também. Rotacionar para não ficar parecendo que os objetos foram copiados, né? Foram duplicados um, um do outro. Vou trazer isso para cá, vou girar. Vou aplicar mais uma vez um desfoque. Blur, Gaussian Blur. Aqui eu não vou desfocar muito. Aqui tá legal. 8 tá bacana. Esse aqui, o primeiro, eu vou dar mais um desfoque nele, que ele ainda tá bem evidente. Tá muito nítido ainda. Esse aqui é só um elemento para completar, então não precisa ser tão nítido assim. Então acho que aqui já tá legal. Opa. Aí, aqui. E esse aqui eu vou dar mais um desfoque nele. Filter, Gaussian Blur. Beleza. Eu vou deixar ele aqui, ó, bem sumidinho mesmo. Aí. Esse aqui que tá atrás dela, eu vou aumentar ele um pouquinho. Trazer pra cá, atrás do ombro. E vou trazer mais um pra cá também. Ctrl T, vou girar ele aqui. Esse aqui eu vou diminuir. Legal. Esse aqui, ó, tá vendo que ele tá dando uma quina aqui, ó. Não sei por que ele tá dando essa quina, então eu vou desfocar ele de novo. Não precisa ser muito, que ele já tá desfocado. Então aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl T e vou rotacionar para essa quina ficar atrás dela e não aparecer na arte. Aí, olha só, tá legal. Já conseguiu criar aí uns efeitos, né? Dourado, para arte de Réveillon, chama muita atenção. Beleza, então eu vou trazer isso aqui tudo para cá, ó, tudo para debaixo aqui da camada que tá a Ivete. Eu vou criar um novo grupo aqui, ó. Ctrl G. Vou colocar aqui elementos. Elementos. Dentro desse grupo e vou abrir esse grupo e vou criar uma camada nova. E aí eu vou pegar um brush, esse brush aqui mesmo, ó, com a dureza em 0, e aí com a cor em branco, e vou acender esses elementos aqui, ó. Então eu vou deixar ele um pouco maior, o brush um pouco maior que o elemento, e dou um clique em cima de cada um. Então dou um clique aqui, dou um clique aqui também, diminuo, trago para cá, dou um clique aqui também, ó. Aqui está até pequeno, deixa eu aumentar. Aqui e aqui também. E agora a gente muda aqui o modo dessa camada para Overlay. Olha só, a gente acendeu os nossos elementos, que bacana. Eu vou só diminuir um pouco a opacidade para não ficar tão gritante, né? Deixar aqui em 40%, deixa eu ver. 100 e com a luz que a gente acabou de criar, olha só. É bem legal esse efeito. Então vou colocar aqui só luz. E aqui os elementos, né? Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. Show! Então aqui já está quase pronta a nossa arte, ó. Nossa arte já tá ficando aí bem legal mesmo. Agora o que a gente pode fazer aqui, ó? Tem que acrescentar o local, né? Então, dentro aqui do grupo de informação ainda, vou duplicar aqui a camada do dezembro, ó. Segurando o Alt, eu vou arrastar ela para cá, aqui para cima. E vou colocar aqui, ó. Vou colocar o local aqui em cima mesmo, para dar uma diferenciada. Então, vou colocar aqui um local fictício. Sei lá, é Copacabana. Praia de Copacabana. Praia de Copacabana. Aqui eu vou dar um espaço, coloco uma barrinha. Rio de Janeiro. Vou diminuir isso aqui. Deixa eu ver se vai ficar legal aqui em cima, né? Se não vai ficar, se não for ficar lá, a gente coloca embaixo. Acho que aqui embaixo vai ficar melhor. Então eu vou diminuir, ó. Vou aumentar um pouquinho, na verdade. Praia de Copacabana, Rio de Janeiro. Então é importante a gente fazer sempre uma boa diagramação. Então a gente conseguiu fazer uma diagramação aqui na data, aqui na data com o logo, com o nome. Então isso é bem importante. E o que a gente pode estar fazendo aqui agora para estar melhorando? Vou subir um pouco a atração aqui, no caso a Ivete, né? Eu vou subir ela aqui. A Ivete,
as nuvens e o Réveillon. Então, olha só, o tanto que é mais fácil trabalhar com os grupos, né? Então, não preciso ficar selecionando camada por camada. Eu venho aqui, seleciono isso, ó. E aí, ó, subo ela um pouquinho. No caso aqui, eu vou subir bem pouquinho mesmo. Só para abrir um pouco de espaço lá embaixo. Acho que aqui já dá. Deixa eu ver aqui. Vou vir aqui no grupo de informações. Vou subir o local também, ó. Praia de Copacabana. Deixa eu só colocar esses retângulos aqui embaixo. Aí. Praia de Copacabana. Vou subir ela mais um pouquinho. Réveillon, nuvens e Ivete. Vou subir. Beleza. Praia de Copacabana eu vou subir também um pouquinho. Show. E aí agora eu vou pegar aqui os elementos que estão atrás dela, que é esse e esse, e vou subir também. Deixar ele mais ou menos aqui, ó. Tá legal. E o que acontece aqui, ó, tem a camada de luz. Então, para não precisar de fazer a camada de novo, vou fazer uma seleção aqui, ó. Do jeito que pegue somente a parte que estava lá, né, as luzes que estavam aqui dos elementos. E vou subir, ó, que aí vai subir apenas essas duas partes aqui, ó, que estão selecionadas, ou seja, as luzes dos objetos que estão atrás dela, que a gente acabou de mexer. Então, ó, eu vou trazendo para cá, ó. Só essa parte. Beleza. Tá lá. Então é bom trabalhar com grupo, né? As camadas todas renomeadas para ficar mais fácil. Olha só, se eu não tivesse trabalhado assim, eu ia ficar perdido aqui agora. Vou fechar esse grupo aqui de info. E o que a gente pode estar fazendo aqui agora para finalizar a nossa arte? A gente pode estar acrescentando aqui, ó, só para dar um enriquecido, um charme na nossa arte, que é acrescentar aqui alguns logos de bebidas, né? Então isso é bem legal. Então para isso eu já deixei aqui, ó, alguns logos aqui que eu deixei separado para a gente estar trabalhando. Então eu vou arrastar eles aqui para dentro da arte. Aqui, ó, a gente tem o da Budweiser. Eu vou retirar aqui, ó, o fundo, né, desses logos aqui, ó. Aí, quando vocês forem fazer... Eu estou usando aqui a varinha mágica. Para esse caso aqui, a varinha mágica é excelente. Deletar isso aqui. Rasterizar primeiro. Deletar. Aqui não ficou uma seleção tão perfeita aqui na coroinha, porque são elementos pequenos, aí não pesquisei muito. Peguei essas aqui mesmo. E vai trazer elas para cá. Aqui, eu tenho aqui Budweiser, vou colocar aqui Bud. Trazer as outras para cá, Absolute. Rasterizar novamente. Vou tirando aqui, ó, esses miolinhos. Mais uma vez, eu vou acelerar essa parte aqui, ó, para a gente não perder muito tempo. Aí quando eu terminar eu volto. Bom, pessoal, eu cheguei aqui num padrão de tamanho, né? Já ajeitei tudo aqui, cheguei num padrão de tamanho que eu acho que ficou interessante. O que eu vou fazer agora? Já rasterizei todos eles aqui, eu vou selecionar todos eles, né? Clicando aqui no primeiro e clicando no último com a tecla Shift selecionada para selecionar isso aqui tudo de uma vez. Dá um Ctrl T, eu vou diminuir aqui no geral, porque isso aqui não pode ficar muito grande, porque senão fica maior do que as informações da nossa arte, né? Como o local aqui, ó. Então não é legal isso. Então eu vou diminuir aqui, ó. Acho que aqui ficou num tamanho legal. Lembrando que isso aqui é só para dar um charme mesmo, não é uma regra que tem que ter. Às vezes, não, Caio, não tem as bebidas na arte que eu estou fazendo. Você pode colocar uma informação como o preço do ingresso, ou então você pode criar um texto aqui também, tipo, chegue mais cedo, evite filas, algo do tipo, sabe? Ou as redes sociais da atração ou do local, né? Se for uma boate, por exemplo, uma casa de shows, então isso é legal. É só para você colocar um texto, é legal você colocar texto aqui embaixo nesse rodapé para trabalhar, né, fazer uma diagramação, porque uma diagramação bem feita vai ajudar e muito aí enriquecer a sua arte, então isso é bacana. Então eu estou só alinhando aqui o restante das imagens. E o que acontece?
é lógico que a gente não vai deixar esses logos aqui, cada um de uma cor. Então, para poder dar deixar mais rápido, né? A gente poder dar uma otimizada aqui no processo, eu vou juntar todos os logos, selecionar todos eles, dar um Ctrl E para converter tudo em uma camada só. E vou apertar o Ctrl U e vou vir aqui em Lightness e vou zerar tudo, vou deixar tudo preto. Que beleza. Vou dar um OK. Ok, mas vai ficar preto? Não. Novamente, Ctrl U. E agora, ó, no Lightness aqui, eu vou aumentar ele um pouquinho. Vou habilitar o Colorize. Vou aumentar o Light. E aí, ó, deixa eu cancelar aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Ó, Ctrl U novamente, né? Colorize. Aumentando o Lightness aqui, ó, para a gente ver a saturação. Mexendo no Hue aqui em cima. Aumentar a saturação, ó. Tá lá da mesma cor do nosso texto. Dou um OK. Vou subir mais um pouquinho essa parte aqui do Copacabana aqui, ó. Acho que ainda está muito próximo. Legal. Vou criar aqui também, ó. Vou pegar aqui, ó, na minha ferramenta de Shapes, vou clicar e segurar, habilitar, aparecer aqui minhas ferramentas, né? Eu vou pegar aqui, ó, Line Tool. Vou criar aqui essa linha, vou clicar aqui. Vou trazer ela até aqui assim, ó. E aí, ó, vou vir aqui nela. Aqui em cima eu vou colocar ela, da mesma cor aqui também, ó. Vou selecionar aqui a conta-gotas, mesma cor aqui do IS, né, do Ivete Sangalo, do logo, dou um OK. E aqui, ó, no Stroke, o que eu vou fazer? Eu vou mudar essa linha aqui para pontilhado. E vou ver como é que vai ficar. Aí ficou legal. É uma linha bem pequena. Ela tá com um pontilhadozinho preto aqui, ó. Deixa eu ver o que deu. Ah, tá. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu tirar ela, deixar ela sem preenchimento. Eu vou deixar ela só com stroke, com a cor só no stroke e vou ver. Ficou branco aqui. Peraí, deixa eu voltar nela. O stroke ficou branco. Deixa eu pegar aqui a cor do logo. O mesmo dourado. Deixa eu ver agora. Agora sim, ó. Só que eu quero isso aqui menor. Vou diminuir aqui. Eu vou colocar aqui com 2 pontos. Agora sim, ó. Tá bem fraquinho. Eu posso fazer o quê? Eu posso dar um Ctrl J. Só para dar uma reforçada aqui, ó. Então já melhorou. Já ficou mais visível. Juntar as duas camadas. Dou um Ctrl E. Coloco aqui, ó. Linha pontilhada. Legal. Seleciono as duas camadas aqui, ó. Coloco essa camada aqui com o nome de bebidas. Seleciono as duas. Ctrl G para criar um novo grupo. Bebidas. Beleza. Vou descer esse grupo um pouquinho. Com as setinhas aqui do teclado. E aí, temos aqui a nossa arte. O que a gente pode estar fazendo aqui só para finalizar com chave de ouro? Vai dar um Ctrl Shift Alt E para mesclar todas as camadas visíveis. A gente pode vir aqui, ó, nas camadas de ajustes e vir aqui, ó, Color Lookup. Vamos ver se vai ter um aqui que vai ficar legal para nossa arte. Então aqui a gente tem vários, ó. Então eu vou vir aqui, eu selecionar um e com o scroll aqui do mouse eu vou descendo, vou rolando aqui, vou ver se eu acho um que me agrade. Então olha só, a gente tem presets aqui, ó, que mudam totalmente a nossa arte. Esse aqui é legal, a gente pode estar tirando a opacidade dele, para deixar mais fraquinho. Então, ó, eu gostei desse aqui, ó. Vamos ver sem ele, ó, como é que ele vai ficar? Sem ele e com ele, ó. Então, eu gostei, mas eu vou tirar um pouco da opacidade, vou deixar ele em 50%. 50%. Olha só, já deu uma vida a mais para nossa arte, né? Então ficou bacana, eu gostei disso aqui, ó. Então, feito isso, vou pegar isso aqui, ó, só por questão de organização, não precisa fazer, vou selecionar os dois, Ctrl G. Vamos dar esse aqui o nome para pós, que é a pós-produção, né? Que é a finalização da nossa arte. Então tá aí, ó, pessoal, a nossa arte para Réveillon, né, com o tema de Réveillon, uma arte bem simples, bem bacana, não é uma arte complicada de fazer, você faz ela aí bem rápido, aqui demorou porque a gente fica explicando, mas eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado.
Mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal, para você sempre estar recebendo os novos vídeos. Agora eu estou produzindo conteúdo constantemente para estar postando, então vai ser bem legal. Se possível, curta também a minha página lá no Facebook, vai estar o link na descrição, para você estar acompanhando todas as novidades e todos os novos trabalhos, novos tutoriais que eu vou estar postando lá, ok? Então é isso aí, eu sou o Caio Vinícius, um forte abraço, fique com Deus e te espero na próxima!